Oi, eu sou a Patrícia Oi, eu sou a Kizzy. e esse é o Divagando. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio e o último episódio dessa sequência de especiais que estamos fazendo aqui no Divagando entre as nossas temporadas. Nessa sequência, a gente está falando sobre os livros que a gente leu e que a gente discutiu e escreveu a respeito antes do Divagando ser um podcast. Então, as nossas resenhas, as nossas ideias sobre o livro, você também pode encontrar no nosso blog. E então, nós já falamos sobre Alice no País das Maravilhas, nós já falamos sobre Laranja Mecânica e hoje é um dia especial, porque vamos falar, como a Patrícia bem me lembrou, antes de iniciarmos a gravação deste episódio, do meu livro preferido deste mundo. Talvez, não sei, é muito difícil de descobrir qual é o livro preferido desse mundo. Mas um dos meus livros preferidos desse mundo e que é realmente o preferido nos últimos anos, com certeza. Hoje nós vamos falar sobre Metamorfose, de Franz Kafka, e a Patrícia vai dar o resumo para vocês. Então, Metamorfose é a história do Gregor Samsa, que ele um dia acorda transfigurado em um inseto. Ninguém sabe porquê, ninguém sabe como. Ele simplesmente acorda e percebe que o corpo dele mudou, que ele não é mais a mesma pessoa e, na verdade, ele nem é mais uma pessoa. E esse é um dos grandes questionamentos do livro, né? O que é a humanidade. Mas ele se percebe no corpo de um inseto e o livro conta a história, né, do que acontece a partir daí. O Gregor é um rapaz que vive com a família, né? O pai, a mãe e uma irmã mais nova. E ele, basicamente, era quem sustentava essa família. E a partir desse momento ele não pode mais trabalhar, ele não pode mais sair de casa, ele basicamente não sai do quarto. Ups. Um momento mundial. Mas ele começa a viver essa vida, então ele precisa redescobrir o corpo dele, o que ele come, o que ele não come, como ele se movimenta. E, né, o livro em si é um tratado sobre a relação, né, das pessoas consigo mesmas, com a sua humanidade e com a sua família. E esse é só um breve resumo, né? O livro é super curto, muito fácil de ler, ele é maravilhoso, eu já li 2 vezes, eu recomendo. E como vocês viram aqui, você também super recomenda. Então, leiam Metamorfose. Sim, leia Metamorfose. É uma empolgação do nada, gente. Eu tava aqui falando super normal. Começamos a falar sobre Metamorfose, veio uma alegria do nada. Porque eu acho que a experiência de leitura, pra mim, né, esse momento de falar sobre as nossas experiências de leitura, surge muito de quando eu leio o Metamorfose. Porque, pra mim, o pré-leitura e o como a leitura se deu, eu acho que fez total diferença na forma como eu entendo o livro e na forma como eu tenho, a partir disso, uma preferência por ele. A Patrícia já tinha lido, né, antes de trazermos aqui pro Divagando. Então, eu, tipo assim, 90% dos livros desse podcast, eu não fazia ideia do que se tratava antes de ler. Então, quando o livro chegou e eu abri, eu pensei, realmente, comprei o livro errado. Comprei. Porque era um livro, tipo assim, um cara se chama Kafka, né? Tipo, uau, Franz Kafka. É tipo, sei lá, Dostoiévski, né? Que é aquele calhamaço de livro. É isso que você espera. Tu não espera um livro fininho e sabe, super fácil de ler, com uma linguagem muito acessível, assim, com uma escrita muito fluida. É um tema muito complexo, mas não é retratado com complexidade, né? Então isso pra mim foi um diferencial, assim, foi uma coisa que me aproximou muito do livro justamente por isso, porque eu tava esperando um Dostoiévski aqui, um Crime e Castigo, mas eu recebi Metamorfose, que a minha edição pelo menos é super fininha e é super, tipo assim, brilhante, sabe, é muito bonitinha a minha edição. E aí eu falei, uau, sabe, vamos nos preparar pra isso. E aí eu tinha sofrido com Alice, eu tinha sofrido com Laranja Mecânica, tinha sofrido com alguns outros livros que eu li entre todos esses. E aí eu leio Metamorfose num dia. De tão gostoso que foi, assim, sabe? De tão fluida que foi a leitura. Cheguei no final, não entendi nada. Tipo assim, ok, acho que esse livro é um pouco mais profundo do que aparenta, mas eu não faço ideia sobre o que ele se fala. Mas é pra isso que a gente conversa sobre os livros, né? Pra ter uma outra visão. Porque eu realmente cheguei no final e falei assim, tá, mas o que tudo isso quis dizer?
E conversando com a Patrícia, a gente chegou em conclusões e compartilhamos o texto. E aí, Patrícia, diga, eu gosto de você porque você gosta, você sabe explicar metamorfose. Eu gosto de metamorfose, mas eu não sei explicar metamorfose. Ai, meu Deus. Mas, assim, eu primeiro li Metamorfose pra uma disciplina da faculdade, né? Eu até comento isso no texto. E é um daqueles livros que você lê e muda a sua vida. Eu li num momento, assim, muito complicado da minha vida, assim, em que eu me identifiquei muito com o Gregor. E eu me identifiquei muito dentro daquela família descrita pelo livro. E pra mim, assim, a minha visão é muito pessoal. E conversando com a Kizzy, assim, eu acho que eu passei um pouco da minha visão, mas ela acho que entendeu o que eu queria dizer. Por isso que Divagando funciona. Eu tenho umas ideias meio malucas e eu consigo explicar pra Kizzy, e aí a Kizzy me explica de volta e elas fazem muito mais sentido. E aí as ideias que a Kizzy tem, ela só consegue falar claramente, muito bem, e eu entendo direto. Não precisa ter essa confusão que tem comigo. Mas, pra mim, Metamorfose é um livro, assim, extremamente familiar, no sentido que o que tá descrito ali é a relação daquele rapaz com a família dele, né? Porque é uma família quase parasitária do Gregor. Tudo que ele faz é para essa família. Ele arranja um emprego porque o pai entrou em falência e precisava pagar dívidas. Então ele arranja esse emprego que ele não gosta, que não é o que ele quer fazer. Ele não tá feliz naquele emprego. Para poder sustentar o pai, sustentar a mãe. Ele junta dinheiro porque a irmã dele toca violino. E ele quer mandar a irmã pro conservatório. Então a vida dele, né? Ele é um rapaz... A gente não tem, acho que exatamente a idade dele, mas ele é um rapaz novo, que podia estar indo atrás dos sonhos dele, podia estar indo fazer qualquer coisa da vida dele, podia estar ferrando a vida, que nem a gente viu com vários personagens nessa primeira temporada do podcast, né? Dorian Gray. Enfim, ele podia estar fazendo qualquer coisa da vida dele, mas ele tá ali, né? Carregando a família dele nas costas. E aí a coisa se inverte, né? Porque ele se transforma num inseto e ele não consegue fazer basicamente mais nada. Ele não consegue trabalhar, ele mal consegue se movimentar, ele passa muito tempo com dor. E essa família precisa, de repente, se movimentar e se mexer e se responsabilizar por si mesma, né? O pai volta a trabalhar, a mãe, mesmo doente, começa a costurar pra fora. Eles arranjam inquilinos, né? Alugam quartos dentro da casa dele, demitem funcionários, porque... eles não podem mais pagar, a irmã dele também começa a trabalhar, precisa crescer muito rápido para poder ajudar a família. São várias metamorfoses dentro do livro, assim, não é só a do Gregor em si. E você vai vendo, assim, o estado dele se deteriorando e o da família melhorando, sabe, durante o livro. E é incrível, gente, incrível. Eu não tenho, assim... Tudo que eu tô descrevendo aqui é 1000 vezes melhor no livro. Leiam o livro. Leiam o livro. Vale muito a pena, vale muito a pena. Não, sabe por que essa comparação, né? De tudo que você tá dizendo é muito melhor no livro, é porque sempre que a gente conta a história, a gente acaba contando as nossas impressões, assim. E o livro não é essa impressão, né? O livro é a história mesmo. A consequência é ação e reação dos fatos ali, uma cadência de fatos, um atrás do outro, narrado de uma forma maravilhosa. Mas, né, eu acho que a gente não encontra a frase... A família sugava toda a vitalidade de Gregor Samsa. A gente não encontra esse tipo de frase, entendeu? É muito mesmo o nosso olhar sobre o livro que faz a gente contar a história também dessa forma. Mas continua, desculpa te interromper. Não, assim, o que eu ia dizer é que foi a partir disso que a Kizzy começou a... Pelo menos assim, quando a gente tava conversando, ela veio assim, entendi o que você quer dizer com isso. Porque pra mim é muito uma metáfora de alguém, né, que sofre um acidente, fica doente, né, do nada, seja física ou mentalmente, né. A minha identificação foi muito porque eu tava num período meio depressivo quando eu li o livro, então a incapacidade, né, de fazer as coisas. Às vezes você querer fazer as coisas e não conseguir levantar da cama, sabe. O Gregor tem essa vivência e você tá ali lendo a história dele, então você tem essa vivência junto. Então eu me identifiquei um pouco por isso, mas, assim, pode se pensar em qualquer metáfora ali daquela transformação, né? Alguém, por exemplo, que é deficiente físico, né? Você pode pensar nisso e você entende, assim, né? Uma família do início do século XX, eu acho, que tá ali com esse rapaz que tá doente, não pode sair do quarto, não pode trabalhar, não pode fazer nada.
eles precisam esconder, né? Porque ele tem esse corpo monstruoso de inseto. E é um pouco, né, como as pessoas lidavam antigamente com deficiências e certas doenças, e certos distúrbios e certos problemas e questões. Então, eu acho que, assim, se você pensa por essa metáfora, você entende muito bem, assim, o que pode estar por trás ali, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode só ler como, né, a história de um rapaz que acorda num dia transformado em inseto e o que acontece a partir dali, né? E é também, assim, nenhuma interpretação, nenhuma forma, né, como você for ler o livro, vai perder o encantamento, assim, que tem aquele livro. Porque é incrível, é muito... A escrita é tão boa. Eu tô aqui... A cada 10 palavras que a gente fala, 11 leiam este livro. Exatamente. Mas é porque, da segunda vez que eu li, né, a minha edição é uma edição da LPM que tem Metamorfose, tem... É o Processo? Eu não lembro qual é. Mas é um outro livro do Kafka, e assim, da primeira vez que eu li, como era, né, pra faculdade, eu precisava ler mais rápido e tal, eu só li o Metamorfose. Só que da segunda vez, né, pro Divagando, depois que eu terminei a Metamorfose, eu fui ler o Processo, e assim... Eu não tenho palavras. Eu adoro as pausas para suspiros. Exato, porque eu não tenho palavras, assim, pro talento e pra escrita do Kafka, que é, tipo, se um dia eu chegar a 1% do que o Kafka escreve, eu tô satisfeita. É só isso que eu tenho pra falar. É só isso, assim, gênio. Sim. Quando eu terminei, foi muito a minha sensação, assim, se um dia eu, enquanto escritora, conseguir contar uma história dessa magnitude, dessa forma tão simples, eu, sei lá, se eu chegar perto disso, já tá ótimo pra mim. Mas... Uma coisa, né, que você trouxe, que é a questão dessa metáfora, né, do Gregor enquanto uma pessoa que tenha alguma deficiência, algum problema que, enfim, na época, principalmente, que ele estava escrevendo, era muito sinônimo de vergonha, de esconder e esperar morrer. Eu acho que o livro retrata muito bem isso, e a questão do estresse, assim, né, a questão do afeto que a família, né, principalmente a mãe e a irmã, que são as pessoas que lidam diretamente com ele, né, o afeto que se tem por aquela pessoa que ele foi, né? E o medo e a insegurança e o desgosto, né? De estar passando todas as necessidades que estão passando, porque aquela pessoa mudou de condição, né? De uma pessoa muito ativa, virou uma pessoa que não poderia sair na rua para não envergonhar a família, né? Porque o que os outros iam pensar de uma pessoa que virou um inseto. E eu acho que o livro traz muito desse estresse, assim. Eu acho que só quem já passou pela experiência de ter uma pessoa próxima, né? Que, sei lá, quebrou uma perna, que tá acamada por algum tempo, que, enfim. E quando a gente cuida dessa pessoa, né? A gente entende muito. Eu também li o livro quando eu tava passando por um processo muito parecido. Então a gente vê ali o estresse, né? O cansaço, o não saber o que fazer, porque você não sabe como que você resolve essa situação. O cara virou um inseto, pelo amor de Deus. O que você faz com isso, sabe? Era o filho deles, né? Era o irmão dela. O que você faz com essa pessoa agora, né? O que vai acontecer daqui pra frente? Como é que a gente resolve essa situação? Então existe muito dessa pressão e desse estresse, porque é uma situação muito estressante. E desse sentimento de estar perdido mesmo, e de não saber o que fazer, e você não sabe se você ainda ama, se você não ama, e o que você vai fazer daqui pra frente, né? Sim. Não, é rápido, porque isso que você falou, né, eu acho que entra muito na questão. Ele agora tem esse corpo animal, mas ele ainda tem, né, a cabeça e a mente, né, e você... Aos poucos vai vendo também isso se deteriorando, né? Ele mesmo, às vezes, se confunde, não sabe se ele é um inseto, se ele ainda é o Gregor, né? Se ele ainda é uma pessoa. E eu acho que um pouco disso que você falou, né? Se ama ou não ama mais ele, vem disso, né? Tipo, ele ainda é humano, ele não é humano, ele é um inseto, ele é o Gregor. O que e quem é ele, né? Eu acho que a gente pode pensar um pouco nisso também, quando eu ler. Mas de volta, desculpa, eu te interrompi. Sem problemas. Mas... É porque eu pensei numa piada agora, mas enfim. É porque eu tenho um amigo que a gente, sempre que a gente faz alguma coisa assim, que tipo, que alguém pode se ofender muito, a gente fala, tudo bem, mas que não se repita. Aí a gente passa um diálogo inteiro falando, tudo bem, mas quando a gente deixa um ou outro no vácuo no WhatsApp,
A gente fala, tudo bem, mas que não se repita. 2 dias depois se repete. Então tudo bem, mas é só pra dizer, é só ter o prazer de dizer, tudo bem, mas não se repita. Aí isso me desconcentrou, desculpa. Voltando. Mas uma outra coisa que me impactou muito, assim, na metamorfose, principalmente na relação da família, é nessa relação, as coisas que mudam, né? Eu trago isso no texto porque foi o que me comoveu muito, assim, para além, assim, de tudo, né, dessa relação com a doença e tudo mais, é a relação da nossa, eu vou dizer utilidade, mas eu não sei necessariamente se é essa palavra, mas da nossa utilidade ou da nossa interdependência com as pessoas que nos rodeiam, né, com os nossos familiares. Eu vejo muito o Gregor ali como provedor daquela família, como uma pessoa que fazia planos, né? Ele tinha um plano de mandar a irmã pro conservatório, né? De música, porque ela gostava disso. E de como a família toda girava em torno dessa figura do Gregor, mas não valorizando, né? O que ele fazia. Mas todo mundo se acomodou. Ele vai pagar a dívida do pai trabalhando e vai sustentar a casa e tá tudo bem, né? E o que a metamorfose me impactou muito, assim, que trouxe muito pra mim, foi justamente essa questão, assim, de quem a gente tá sustentando sem retorno, né? Sem um retorno afetivo, sem um retorno de reconhecimento, sem um retorno de cuidado. E por quem que nós estamos sendo sustentados sem reconhecer, né, os sacrifícios que as pessoas fazem. O Gregor passava dias fora de casa, ele trabalhava num emprego que ele não gostava, né? Ele queria fazer outras coisas da vida e não podia, ou não fazia, ele escolhia, talvez, as coisas que ele talvez quisesse, ou ele não pensava em novas possibilidades, porque ele escolhia, né, estar ali junto com aquela família, provendo para a família dele, né? E aí, quando ele vira um inseto e ele não pode mais prover para essa família, ele perde a utilidade dentro dessa família, né? Ele já não é mais o provedor, então todos os sonhos morrem ali, porque essa família se fiou no sacrifício de uma única pessoa, né? E aí isso me faz muito pensar, né, nas nossas relações familiares, onde a gente tem aí geralmente uma figura que se doa, que faz de tudo por todo mundo, e geralmente essa pessoa não é valorizada, né? E às vezes essa figura pode ser a gente mesmo, né? Mas às vezes nós podemos ser as pessoas que estamos sugando dessas pessoas, né? Não reconhecendo, não valorizando, não batalhando, porque se a menina estava na idade de trabalhar, por que não? Se a mãe podia fazer alguma coisa, por que não? Porque só sacrificar uma única pessoa, né? Era a dinâmica da época, era, enfim, como a vida e a sociedade e as famílias funcionavam naquela época e naquele contexto, mas eu tinha um professor na faculdade que dizia que desde da Grécia Antiga nada se inventa mais, né? Tudo se repete num grande ciclo, né? E é exatamente isso, né? Ninguém inventou a roda, né? Eles não estão ali inventando a roda e a gente parou de usar a roda. Não, essas coisas estão acontecendo, essas em roupagens diferentes, né? Em novas configurações, mas essa relação de exploração fantasiada de interdependência, né? Fantasiada de várias coisas acontece muito, né? Em milhares de famílias, milhões de famílias pelo Brasil afora e pelo mundo, assim. Então, é um dos pontos que me move muito, assim, que eu fico muito indignada, assim, vendo o Gregor perder a vida dele, né? Ele escolheu, sim, ele poderia simplesmente dizer não e ir embora, mas ele perdendo a vida dele porque sustentava uma família que não reconhecia, né, esse sacrifício. Sim, e como diria a minha psicóloga, é codependência. É o nome disso. O nome disso é codependência. Mas também é um ponto que me toca bastante, é um ponto que eu até terminei o meu texto assim, né, com essa pequena reflexão, porque é um livro que sempre me faz pensar, né, sobre o que eu tô fazendo, né, comigo mesma, com a minha vida, em relação a mim e em relação à minha família, né. E é engraçado assim, porque a gente pensa no Gregor antes da transformação, e aí depois a gente fala, né, ele perdeu a vida, e aí eu penso assim, qual era essa vida, né? Qual era essa vida que ele estava escolhendo viver também, né? De alguma forma, assim, ele se tornou um inseto externamente, mas talvez antes ele também fosse um inseto, sabe? Eu trouxe antes, né, essa coisa da família ser meio parasitária dele, mas a gente precisa parar pra pensar que algum ganho ele tinha ali também, né? Talvez fosse o status de ser o provedor, de quem, né, resolve todos os problemas da família e etc. E aí, com a transformação, ele perde, né? Ele perde tudo, porque ele perde esse status, ele perde esse lugar, ele perde essa utilidade, essa funcionalidade que ele tinha dentro daquela família. Mas ele também não ganha, né, 100% o cuidado, né, o afeto, aquilo, porque tanto a mãe quanto a irmã, mesmo cuidando dele, enquanto elas podiam, enquanto elas aguentavam também, sempre tinha o nojo, né?
era sempre dúbio o sentimento, né? Porque ele era um inseto, né? Ele era um inseto gigante. Fazer o quê? O que você vai fazer, né? Tipo, imagina se alguém da sua família se transforma num inseto gigante de um dia para o outro. Vai ser muito complicado e é muito complicado, assim. Você falou, né? Desses momentos que a gente passa, que alguém da família fica doente, fica, né, tem algum problema. E eu já passei algumas vezes isso na minha família. E todas as vezes eu me coloquei nesse lugar de Gregor pré-transformação, assim, de ser a pessoa que resolve tudo e etc. E aí quando a pessoa melhora, você se olha e pensa assim, tá, e o que eu tô fazendo da minha vida pra mim também, né? Então, eu termino o meu texto com essa questão do equilíbrio, né? E que eu acho que é o mais importante, assim, você precisa estar sempre de olho em você e no seu redor pra sempre buscar esse equilíbrio, né, entre você e os outros, porque não importa em que exatamente, né, todo mundo tem as suas questões e as suas lutas, mas o equilíbrio é sempre muito importante. E assim a gente termina o nosso episódio, esse último especial, né, pré-podcast. A gente conversou hoje sobre metamorfose, falou um pouco das nossas impressões, das nossas leituras do livro. A gente insistiu e vai continuar insistindo. Leiam Metamorfose. Leiam, por favor. Vocês vão se fazer um bem na vida. Claro que cada um tem o seu tempo também de ler cada coisa, mas em algum momento da vida de vocês, por favor, lembrem da gente, leiam Metamorfose. Vale muito a pena. E a gente falou, né, sobre as questões familiares, sobre as questões físicas e mentais que são tratados no livro. E que vocês quiserem falar com a gente sobre Metamorfose, sobre Alice no País das Maravilhas, Laranja Mecânica, sobre todos os livros que a gente leu na primeira temporada, vocês podem, a gente está nas redes sociais, a gente está no Twitter, está no Instagram, no @divagandolivro, e a gente tem o nosso questionário que ainda está no ar. Por favor, corram, respondam ele. Ele é muito importante pra gente, pra saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, o que vocês querem, quais são os livros que vocês querem, vocês querem saber dos livros que a gente vai ler antes, depois, durante, tudo. A gente quer saber a opinião de vocês, a gente quer o feedback de vocês, então, por favor, respondam. Ele não vai ficar no ar por muito mais tempo, então respondam, corram para responder. Ele vai estar na descrição desse episódio e ele também está nas nossas redes sociais. E é isso. Muito obrigada a vocês por terem ouvido esses especiais. A gente fez os episódios um pouquinho mais curtos, um pouquinho mais resumidos, só para vocês não ficarem com saudade da gente entre as duas temporadas. E agora em julho a gente vai começar a nossa segunda temporada com novidades. A gente já conta a novidade, a principal novidade, Kizzy? Sim, vamos contar. Então, né, com a permissão da Kizzy, a gente vai anunciar já que a gente vai ter algumas convidadas durante essa temporada. A escolha dos livros foi um pouco diferente do que a da primeira. A gente vai anunciar também os livros para vocês, se quiserem ler antes dos episódios, poderem ler. E a gente vai ter algumas convidadas que são pessoas incríveis, são pessoas que a gente confia no tato, confia na leitura. Então, vai ser muito legal. A gente tá muito animada, tá muito ansiosa. Por favor, ouça os episódios, porque vai ser muito legal. E é isso, um beijo, muito obrigada. E até o próximo episódio, já na segunda temporada do Divagando. Tchau, pessoal. Até a próxima temporada. Beijos. E leiam a Metamorfose. Leiam a Metamorfose. Tchau, beijos.